A tabela periódica está dividida em linhas horizontais e linhas verticais. Nós temos 7 linhas horizontais, que chamamos de períodos. Os períodos indicam a quantidade de camadas eletrônicas que um elemento possui. Por exemplo, o sódio. O sódio está localizado no terceiro período. Ó. 1, 2, 3. Está na terceira linha, então está no terceiro período. Isso significa o quê? Que o sódio tem 3 camadas eletrônicas. Então, ele tem a camada K, L e M. E você pode observar isso aqui ao lado, olha. Na nossa tabela periódica do sistema positivo, nós temos a distribuição eletrônica. Então, nós temos aqui, ó, na camada K ele tem 2 elétrons, na L ele tem 8 e na M tem 1 elétron, ok? Nós temos os períodos muito curtos, por exemplo, o primeiro período, nós temos apenas 2 elementos químicos. Então, nós chamamos este período aqui de muito curto. O segundo período e o terceiro período, que tem apenas 8 elementos químicos, nós chamamos de períodos curtos, ok? Já o quarto período e o quinto período, nós vamos chamá-los de longos. E o quinto período, o sexto período e o sétimo período, nós vamos chamá-los de muito longos. Por quê? Aqui embaixo nós temos essas duas séries, dos lantanoides ou lantanídeos e dos actinoides ou actinídeos. Toda esta série está dentro deste quadradinho aqui, ok? E toda esta série está dentro deste quadradinho aqui. Então, nestes 2 períodos, nós temos a soma de 32 elementos químicos. Portanto, esses 2 períodos são conhecidos como períodos muito longos, ok? Já os grupos da tabela periódica, podemos chamá-los de grupos ou famílias. Se falarmos em grupos, estamos falando dessa numeração aqui, que vai de 1 até 18. Então, nós temos 18 colunas, ok? 18 grupos. E podemos também chamá-los de família. Quando falamos em família, estamos falando das famílias A e B. A família A é conhecida como a família dos elementos representativos. Já a família B é conhecida como elementos de transição. E aí nós temos 2 tipos, de transição externa e de transição interna, ok? Para nós falarmos especificamente disso daqui, antes nós vamos dividir a tabela periódica em blocos, tá? Nós temos aqui, ó, primeira e segunda coluna, nós vamos chamar de bloco S, ok? Do grupo 13 até o grupo 18, nós vamos chamar de bloco P. Do grupo 3 ao grupo 12, nós vamos chamar de bloco D. E essas 2 séries aqui embaixo, nós vamos chamar de bloco F. O que significa isso? Olha só. Por exemplo, o sódio. Quando a gente faz a distribuição eletrônica do elemento químico sódio, o sódio tem número atômico 11. Então, quando a gente faz a distribuição eletrônica, fica assim. 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Ok? Então, essa daqui é a distribuição de Linus Pauling. O que é a distribuição de Linus Pauling? Ela é uma distribuição em ordem crescente de energia, certo? Portanto, o último elétron é o mais energético. E onde ele está? Ele está na terceira camada, no subnível S, onde você tem um elétron, ok? Olha que coisa interessante. Se você for observar todos os elementos que compõem aqui o grupo 1, todos eles terminam com
um elétron na última camada, ou seja, todos eles são S1, ok? Agora, se nós pegarmos aqui, ó, o magnésio, a distribuição fica 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Todos os elementos que compõem esta coluna apresentam, olha, 2 elétrons na última camada. Eles sempre terminarão em NS2. O N quer dizer a camada, ok? A camada eletrônica. Então, por exemplo, aqui é 3s1. Se fosse o potássio, seria 4s1, ok? Agora aqui, ó, o cálcio NS2, então o cálcio está no quarto período, isso significa que a última camada dele é 4s2. Então, olha só, toda vez que você tem elemento representativo, você vai perceber que as camadas internas estão totalmente preenchidas, ok? Então, olha só, na camada K você tem 2 elétrons, na L você tem 8 elétrons, ok? Então, essa é uma característica do elemento representativo, tá? Toda vez que você faz a distribuição eletrônica e você termina sempre nos subníveis S ou P, você está falando de um elemento representativo. Agora, se a sua distribuição eletrônica terminar em D ou F, estamos falando de um elemento de transição. Externa, se terminar no subnível D, e interna, se terminar no subnível F. Por exemplo, vamos pegar aqui o ferro. O ferro tem número atômico 26. Então, vamos fazer a distribuição eletrônica dele. Fica 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Depois vem 4s2. Até aqui deu 20. Para 26, faltam 6. O próximo subnível é o 3D. E aí, colocamos o que precisamos. Cabem 10, mas a gente só precisa de 6. Olha só que coisa. Quando você faz a distribuição eletrônica, você percebe o seguinte. Ele chega aqui, ó, no 3p6, ele pula para a última camada, que é a 4s2, depois ele retorna para a camada 3D. Ou seja, ele apresenta a penúltima camada dele incompleta, ok? Então, essa é uma característica dos elementos de transição, tá? Então, nós temos aqui, toda vez que a sua distribuição eletrônica terminar no subnível D, chamamos de transição externa. Se terminar no F, chamaremos de transição interna.